Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Bem-vindos ao Conversando com o GO. Sou Lenira Gaete Senesi, professora da UFPR e diretora social da SOGIPA. E contaremos hoje com a presença da Mariana Dreschmer-Romanowski, também professora da UFPR. Olá, pessoal! Nosso tema de hoje será a síndrome hipertensiva da gestação, com foco no diagnóstico, prevenção e predição da pré-eclâmpsia. Mariana, como está a questão epidemiológica da hipertensão na gestação e da pré-eclâmpsia no Brasil hoje? Olha, a gente tem dados mundiais e dados do Brasil também. A hipertensão, ela acomete 5 a 10% de todas as gestações no mundo. No Brasil, dados do DataSUS de 2015 mostram que a hipertensão na gravidez é a principal causa de morte materna no Brasil, representando até 30% da morte materna. Então, é mais do que mister termos um espaço para discutir profilaxia, tratamento da hipertensão na gravidez, especialmente no seu braço mais grave, que é a pré-eclâmpsia. Excelente, Mariana. E como afirmar que, frente a um quadro de hipertensão na gestação, estamos frente a uma paciente com pré-eclâmpsia? E que medidas existem para prevenir a pré-eclâmpsia? Então, é o seguinte, olha, quando nós observamos uma paciente com níveis tensionais acima de 140/90, ainda utilizamos essa medida como hipertensão. Primeiro, é importante salientar que se é uma hipertensão grave, ou seja, pressão sistólica acima de 160, pressão diastólica acima de 110, independentemente da etiologia, ser pré-eclâmpsia ou não, isso está associado a maior morbimortalidade materna e fetal também por consequência. Então, sempre temos que tratar. Mas quando é que nós sabemos que estamos frente a um quadro de pré-eclâmpsia? Quando nós temos essa medida acima de 140/90, em pelo menos 2 medidas, com intervalo entre elas. É importante que a medida da pressão arterial seja feita de maneira adequada, com a gestante sentada, com o braço ao nível do coração, com o manguito do esfigmomanômetro condizente com a circunferência do braço da paciente, ou então existem tabelas em que nós fazemos a compensação dessas medidas quando o manguito é grande ou pequeno para aquele braço da paciente, né? Então, tendo essa hipertensão, ela, para ser definitiva como pré-eclâmpsia, ela precisa estar associada ou à proteinúria, e isso pode ser proteinúria detectada no parcial de urina ou no exame de urina 1, como dizem no Brasil, em outras partes do Brasil, né? Ou pode estar associada àquela relação proteinúria-creatinúria acima de 0,3, ou ainda a presença de proteinúria acima de 300 miligramas em 24 horas. Porém, Excelente, Lenira, Mariana, porque eu acho que isso que você está falando é algo que todo médico que atende dentro de uma emergência tem que estar atento. Muito bom, muito bom. E o mais importante, Lenira, é que hoje a gente não limita o diagnóstico da pré-eclâmpsia à presença de hipertensão e proteinúria a mais. Aliás, a proteinúria pode nem existir. Pode existir hipertensão associada ao que a gente chama de lesão de órgão-alvo. E aí eu posso estar frente a uma HELP síndrome, por exemplo, parcial ou total, ou seja, paciente com hipertensão e plaquetopenia, e elevação de enzimas hepáticas, né? E anemia hemolítica, ou então disfunção renal, ou ainda, para definir pré-eclâmpsia, essa paciente pode ter hipertensão associada à alteração no compartimento fetal, ou seja, restrição de crescimento intrauterino, oligodrâmino ou sinais de sofrimento fetal crônico. Muito bom, Mariana, você colocar dessa maneira
cai aquele paradigma apenas de encontrarmos um nível tensional. O que você está trazendo é o que há de mais atualizado, muito bom para todos os nossos ouvintes recordarem disso. E qual o papel da dieta no tratamento da pré-eclâmpsia? Bom, Lenira, se você me permite, antes de falarmos da dieta, eu ainda gostaria de falar como que nós podemos prevenir a pré-eclâmpsia nas pacientes. Porque a prevenção é difícil, a prevenção primária, a paciente não desenvolver, a população geral não desenvolver é muito difícil, mas a gente pode ter medidas de prevenção secundária, ou seja, detectar os pacientes com maior risco e nelas fazer uma intervenção. Quem são essas pacientes de maior risco para pré-eclâmpsia? São as primigestas, são as pacientes em extremo de idade reprodutiva, são as pacientes já hipertensas crônicas, são as pacientes principalmente que já tiveram pré-eclâmpsia em outra gestação, dentre outros fatores de risco. Desses eu posso destacar a presença de pré-eclâmpsia prévia. Pacientes também com doenças vasculares prévias, endoteliais prévias, estão nesse escopo, doenças reumatológicas, trombofilias. Para essas pacientes que têm um forte risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia ou que somam fatores de risco para pré-eclâmpsia, nós podemos fazer a profilaxia, que se dá através da administração do AS, do ácido acetilsalicílico, na dose ao redor de 100 miligramas ao dia. No Brasil é o que temos à disposição, podendo ser ao redor de 100 a 150 miligramas ao dia, mas também através da administração de cálcio suplementar para aquelas pacientes que não fazem a ingesta adequada de cálcio. Seriam, então, 1.000 miligramas ao dia nas adultas e 1.300 miligramas ao dia nas adolescentes. E é incrível, Lenira, quando nós perguntamos às pacientes sobre o consumo de cálcio, a gente observa o quanto a população brasileira é carente em consumo de cálcio, o quanto a gente precisa suplementar nessas pacientes de risco. Por isso que eu fiz aquela pergunta, porque antigamente só se falava nisso, né, Mariana? Que a única coisa para prevenir era a dieta hipossódica. E olha quanta evolução no tratamento. O que você está trazendo aqui é o que é de mais atualizado. Então, recordar que a dieta hipossódica não contribui para o manejo única e exclusivamente. Na verdade, E Lenira, é como interessante começar? isso. Desculpa interrompê-la, mas quando a gente Uhum. fala em hipertensão, o médico generalista, né, o próprio obstetra pensa em dieta hipossódica e a dieta hipossódica não previne pré-eclâmpsia, Não, não trata pré-eclâmpsia exato. e pior, pode fazer diminuição do fluido intravascular, ou seja, a pré-eclâmpsia, que é uma doença marcada por diminuição desse fluxo intravascular, aumento de edema, pode haver piora dessa condição frente à dieta hipossódica. Então, na gestante, a dieta hipossódica só é válida para a hipertensa crônica e não mais para a paciente que tem simplesmente um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Excelente, Mariana. É para isso que nós estamos aqui, para auxiliar nessa evolução do tratamento. E como que nós podemos prever as pacientes com maior risco de complicações? Bom, as pacientes que têm mais risco de complicar é, dentro da pré-eclâmpsia, com pior desfecho materno, essa pergunta é interessante porque existe uma calculadora que foi feita a partir de um estudo chamado PIERS, que é um estudo de estimar o risco que está embutido, que está integrado dentro da pré-eclâmpsia, e a calculadora então chama Full PIERS, uma calculadora em que é colocada a situação de saturação de oxigênio da paciente, TGO, TGP, creatinina, idade gestacional, e com isso é calculado a chance de desfecho materno grave na próxima semana. Isso é bem interessante para pensar em critérios maternos para a interrupção da gestação. Muito obrigada, Mariana, por citar esse estudo. Ele é extremamente importante e extremamente atualizado. E os biomarcadores? Já têm papel na nossa prática médica? Olha, os biomarcadores, principalmente na predição da pré-eclâmpsia, mas também na predição das complicações da pré-eclâmpsia. Eles já são estudados há algumas décadas e hoje eles já conseguem ter aplicação prática. Inclusive, desde abril de 2021,
com liberação da dosagem de algum deles, da relação que a gente vai ver do SFLT1, né, o solubility-1, sobre o fator de crescimento da placenta, o PLGF, isso já entrou no rol da ANS, inclusive para a liberação da doação, da dosagem, desde abril do ano passado. Então, os biomarcadores, numa linguagem bem prática para o obstetra que está lá na ponta, eles são marcadores de fatores angiogênicos e anti-angiogênicos. A gente sabe que para conseguir haver a invasão do trofoblasto na túnica média das artérias uterinas, ou seja, para haver a placentação completa e evitar com que exista a pré-eclâmpsia, existe uma série de manifestação de agentes angiogênicos e inibição de agentes anti-angiogênicos no soro materno. Quando existe esse desbalanço com o aumento do SFLT1 sobre o PLGF, por exemplo, valores, por exemplo, acima de 85 dessa relação, já indicam uma maior chance daquela paciente desenvolver pré-eclâmpsia e, portanto, indicado entrar com AS e o cálcio antes de 20 semanas, ou ainda, na paciente que já tem pré-eclâmpsia, valores aumentados podem sugerir uma predição de pior prognóstico. Ótimo, Mariana. Eu sei que você defendeu há pouco tempo sua tese de doutorado, que fala sobre pré-eclâmpsia. Você poderia explicar para nós qual foi o foco do seu estudo? Olha, a tese que foi defendida no passado falava principalmente sobre as manifestações neonatais frente a mães com pré-eclâmpsia. Mães essas que tiveram seus filhos prematuros e que foram admitidos em UTI. E foi muito interessante, porque nós observamos que os prematuros, filhos de mães com pré-eclâmpsia, realmente, para a mesma idade gestacional, nascem com peso menor, complicam mais, fazem mais desconforto respiratório, têm mais tempo de UTI e têm maior mortalidade. Ou seja, antes de pensarmos simplesmente em resolver aquela gestação, porque é uma mãe que teve um aumento da pressão arterial, vamos parar para pensar se aquele aumento da pressão arterial é pré-eclâmpsia mesmo, se não é pré-eclâmpsia, se podemos fazer frente a um tratamento farmacológico para controle da pressão arterial e qual seria o momento ideal da resolução dessa gestação, visando sim diminuir a mortalidade materna, mas também visando a não aumentar a morbidade perinatal. Parabéns, Mariana. Eu tive a oportunidade de ver a sua defesa e eu considero esse assunto, vindo de você dessa maneira tão clara, maravilhoso. Parabéns. E eu gostaria que você deixasse para todos nós aqui uma mensagem final. E para todos que nos ouviram, eu já deixo o meu até logo e até breve. É isso, eu agradeço a oportunidade da Sojipa em poder vir através do podcast falar sobre pré-eclâmpsia. E a mensagem final é essa: não vamos ter medo de perguntar fatores de risco na primeira consulta, de entrar com profilaxia para pré-eclâmpsia se a paciente se enquadrar em critérios, começar o tratamento farmacológico no momento oportuno e realmente procurar se atualizar para o momento do desfecho dessa gestação. Muito obrigada, Lenira. Obrigada a você, Mariana, e até a próxima. Até a próxima. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.